Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo o secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Secretário, seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo. Obrigado pelo convite, Osiris. Estamos aí para conversar contigo dentro do programa Rio Grande que dá certo. Que até bem pouco tempo era Rio Grande que dá certo a reconstrução em função da tragédia climática toda, que também afetou a agricultura. Como é que está sendo construída essa reconstrução do agro também, secretário? Olha, nós estamos trabalhando imensamente aí em programas juntamente com a Emater, que é uma das contratadas nossas, para levar assistência técnica ao produtor. Então temos aí mais de 100 milhões de reais investidos através do governo do estado, né, pela Secretaria da Agricultura, para contratar a Emater para fazer política pública ao nosso produtor, especialmente agora o que foi afetado nos municípios com calamidade, especialmente. A Emater está em todos os municípios, então nós contratamos ela para fazer esse trabalho de orientação técnica, organização da propriedade, organização financeira e também, logicamente, a questão social da propriedade, a questão até ambiental da propriedade. Então, por isso é tão importante a Secretaria ter esse contrato com a Emater para chegar na ponta para executar. Além disso, o governador Eduardo Leite, com a determinação, nos passa recursos para que a gente possa fazer a recuperação das estradas, inicialmente dos 95 municípios que estavam afetados em calamidade pública, né, pelas enchentes. Então foram 500 mil para cada um dos 95 municípios, aí, mais ou menos 50 milhões investidos em recuperação de estradas vicinais, estradas do interior do município. Pela primeira vez, então, na história do Rio Grande se investe nas estradas do interior do município. E agora estamos com um programa aberto, até o final deste mês, estamos editando mais 30 dias, então vai até o final de fevereiro, a inscrição para os municípios que estavam em situação de emergência. São 359 municípios em situação de emergência. Por uma determinação, então, do governador Eduardo Leite e o vice Gabriel, colocamos lá 300 mil para cada um destes municípios. 107,7 milhões de reais para a recuperação de estradas vicinais nesses municípios. Então, aí mais de 150 milhões de reais investidos pela primeira vez na história na recuperação de estradas vicinais. É aquela estrada que o produtor usa todo dia para ir para a cidade, levar seu produto, receber seus produtos. Também chega lá o veículo do transporte escolar, quer dizer, dá as condições dignas, mais uma vez, a todos os produtores do nosso estado. A região mais atingida, acho que foi o Vale do Taquari, né, onde produtores perderam, muitos deles, a própria terra, porque ela foi lavada pela água. Aí tem-se um desafio muito grande, né, para não se perder a área plantada e justamente se reconstruir a vida desses produtores, né? Perfeito, nós estamos trabalhando logo depois da questão da calamidade dita, nós fomos com a nossa equipe técnica, né, os nossos doutores em solo, juntamente com as universidades, né, juntamente com o pessoal da Emater, fazer análise de solo. Nessas análises de solo que fizemos, foram vistas as situações que até então a questão agronômica não sabia explicar ainda. Então, a recuperação de lugares onde o solo foi totalmente varrido, ficou só um chão batido, e outros lugares teve o aumento de 1 metro, meio metro, 2 metros, né, de sedimentos, que também ainda não tem condições de você plantar, porque foi uma lama que ficou seca e rachou. Então tem uma camada fértil ficou comprometida. Comprometida, especialmente no Vale do Taquari, do Caí e do Rio Jacuí, que tem aí as inundações que foram mais fortes e teve deslizamentos, teve então essa questão toda de digamos, dificuldades, além de levar o solo em muitas propriedades, levou também lá os animais, levou também lá a questão de casas, instalações. Então a recuperação desses lugares vem sendo feita aí à medida que o governo vem avançando, com o governo do estado com residências temporárias, nós agora chegando com alguns recursos emergenciais, que chegamos com doações do Paraná, de outros estados, a Gadolando organizou, nós, a Secretaria, buscamos e redistribuímos juntamente com a Emater nas propriedades rurais para que o produtor tivesse as mínimas condições de alimentar os animais que estavam lá produzindo leite, gado de corte, enfim, para poder manter esses animais e ter um mínimo de renda aos produtores. Logicamente, também queremos um mecanismo interno da Secretaria para autorizar as cooperativas e as indústrias que mais próximos estavam do produtor, mesmo que aquele produtor não era um produtor que entregava leite, por exemplo, a indústria A, mas sim para B, mas por uma questão de logística, para não deixar um desabastecimento no estado de produtos e também não deixar o produtor vender. Criamos uma normativa interna da Secretaria da Agricultura, onde autorizamos as indústrias recolherem o leite nas mediações ou em lugares onde tinha acesso.
porque às vezes uma ponte fazia com que um produtor ficasse com acesso para o município isolado, né? De um lado e não para o outro. Então nós conseguimos dar essas condições. E, logicamente, o governo do estado também trabalhou forte na recuperação das rodovias estaduais, né, que são rodovias aí, logicamente, com o governo trabalhando com a secretaria do secretário Juvir Costella, recuperando pontes e pontilhões. Não fizemos tudo ainda, estamos chegando às finalizações de muitos lugares, mas o nosso produtor precisa desses acessos internos das propriedades, mas também precisa, logicamente, dos asfaltos, das condições das rodovias estaduais em condições como estamos colocando no estado. O senhor falou da cadeia leiteira, né, que ainda há algum tempo estava com dificuldade justamente de fazer a coleta para as cooperativas, na medida em que pontilhões ainda estavam interrompidos, rodovias ainda estavam precárias. Isso é uma prioridade do governo, né? O governador Eduardo Leite colocou isso como uma prioridade. Ele e o Gabriel estiveram muito presentes, o vice Gabriel, inclusive, se instalou o gabinete de crise nestas regiões mais afetadas e lá logo a Defesa Civil começou a repassar recursos para aumentar aí a capacidade dos municípios de recuperar as pontes e pontilhões. Em seguida, o governo também leva para as cidades recursos e aí levamos 500 mil, que eu falei no início da nossa conversa, para a recuperação de estradas no interior dos municípios, para que o produtor pudesse ter, de fato, acesso à cidade novamente e também a cidade ter acesso à sua propriedade, escoando produtos e recebendo os insumos que são tão importantes na agricultura. Agora, a gente não corre o risco de perder produtores, no caso da cadeia leiteira, que já vinha de uma crise anterior, de anos difíceis? Olha, a questão do leite, ela vem sucessivamente, ano após ano, perdendo alguns produtores. Existe aí uma demanda por parte das indústrias, das cooperativas de lácteos, por uma qualificação cada vez maior, porque o mercado consumidor exige isso também, e muitas vezes as condições que o produtor está encontrando não são as que ele gostaria de ter para produzir. Então você tem que produzir em maior escala para viabilizar a propriedade, e também tem um outro detalhe que o produtor não vem mais encontrando a sucessão familiar. Isso é um desafio, né? É um desafio. Os jovens porque a cadeia leiteira exige trabalho de segunda a segunda, né? Perfeito. Isso, né? Não tem lá o fim de semana, você consegue, se você tem um grupo familiar um pouco maior, você consegue organizar. Mas você já tem que ter um grupo, um plantel de animais um pouco maior para poder dar a condição de 3, 4 pessoas viverem na propriedade, viverem desta renda do leite. Então nós estamos trabalhando aí, como eu falei antes, com a Emater, com programas de assistência técnica, incentivo, né, nessa área para o produtor entender melhor o momento, né, do leite no estado, qual a qualificação que é mais necessária e qual é, digamos assim, a exigência que o mercado consumidor vem fazendo quando vai lá no supermercado comprar o leite. Então, certamente a indústria está passando isso, mas diminui aí o número de produtores que a gente tem que tentar manter, logicamente, eles lá no campo, mas se tu olhar pelo outro lado, o número da produção não vem baixando. Né? Nós temos aí uma produção estabilizada, mesmo que diminuiu o número de produtores e o número de animais, os animais que ficam são animais de alta qualidade, a gente viu isso na Expo Inter, né? A Expo Inter digamos assim, da recuperação, da superação que a gente fez, e a vaca que foi a vencedora, né, passou de 110 litros de leite num dia de ordenha. Nossa. Então mostra a qualidade, né? O meu peso é de 83 quilos, então quer dizer, uma vaca num dia deu 110 litros de leite. Então, claro que no dia, na propriedade, ela não chega aos 110, porque ela foi preparada para a exposição. Sim. Mas tem um animal desses, com uma genética dessas, você consegue certamente chegar a superior a 50 litros de leite diários na propriedade. Isso traz uma perspectiva... Isso é alta produtividade. Isso é uma alta produtividade. E é aí que nós queremos chegar. O nosso produtor, qualificando ele, fazendo com que ele tenha condições cada vez mais de produzir mais. E aí a gente tem os grandes parceiros, que são as cooperativas, a Farsul, a FETAG, e logicamente já falei da Emater, para poder fazer assistência técnica, as questões todas chegar, né, e as próprias indústrias, as empresas que estão hoje recolhendo leite e industrializando esse leite, as agroindústrias que são tão importantes também. Agora, as cooperativas passaram por um momento de crise e há uma concorrência também do produto que entra da Argentina e do Uruguai. Isso precisa ser barrado, não é, secretário? Isso é uma questão federal, né? O governo federal, o governador tem cobrado isso incessantemente, a cadeia produtiva, nós, na condição de secretário, dentro da Câmara Setorial, que é na Secretaria da Agricultura, nós temos a FenaSul, FenaLeite, lá em 2023 ainda, quando levantamos esse problema, que a importação de leite por parte de algumas indústrias
do Brasil estava sendo injusta com o produtor, porque nós temos leite suficiente no estado para suprir o mercado interno, né, do estado e também, logicamente, somado-se aos outros estados do Brasil, não precisando importar esse leite. Mas ainda temos aí deficiência na fiscalização de uma ação do governo federal, porque é uma questão onde importa de outro país, quem tem que atuar é o governo federal. E exportamos leite em pó, né? Exportamos leite em pó, tivemos agora há poucos dias liderados por uma missão na China, liderados pelo nosso governador Eduardo Leite, conversando lá com esses grupos de importadores de produtos do Rio Grande do Sul e apresentamos lá, entre eles a Secretaria apresentou, eu e mais o nosso diretor da área animal, né, o Francisco, apresentamos as potencialidades que nós temos no estado, entre elas a questão do leite. Pela fiscalização que nós temos, o leite, aliás, que é exportado em pó, ele é um leite que tem rastreabilidade já hoje, ele tem sanidade. Isso é outro detalhe quando nós falamos em leite. Tem que ter a questão no mercado mundial, a questão de tuberculose, brucelose, e poder fazer a rastreabilidade. Então, o leite que é exportado hoje para a China tem esses componentes e agrega valor na propriedade ao nosso produtor. A gente está conversando com o secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes falando de safra, estiagem e projeções, além das feiras. É um minuto só, nós já voltamos e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Clair Kuhn. Secretário, recentemente a gente teve a abertura da safra do milho, que não está sendo afetado, porque está sendo colhido agora, mas pode as outras culturas serem afetadas pela estiagem. O número de municípios está crescendo, que tem dificuldade justamente com retenção de água e com irrigação. Como é que o senhor vê esse cenário? Como é que a Secretaria está fazendo esse monitoramento hoje? Olha, pelo menos temos informações aí de vários municípios já sofrendo, né, com a questão de estiagem, né, alguns municípios com maior intensidade, outros com menor, e é significativo, em algumas propriedades as percas já chegam a 70%, 80%, ou seja, se tornou inviável até poder passar a máquina porque não deu nem vagem, né, ou está no momento da floração. Agora tem regiões do estado que elas ainda está chovendo melhor e ela tem uma vegetação de soja, no caso assim, digamos assim, dentro dos patamares desejados. Ela está na maturação, né, a soja, nesse Isso, momento, tem alguns né? momentos que ela começa a botar a flor, né, e depende muito do ciclo da semente que tu colocou no solo, se é de precoce ou a mais longo prazo, depende, a planta tem a sua característica e depende do período também que foi plantado. Mas nós temos a certeza de que temos dificuldades em algumas regiões, né, com grande perda já por parte de algumas propriedades, de alguns municípios, volto a dizer, em alguns municípios chove em toda a metade sul do município e na metade norte não chove. E assim é pontualmente, praticamente não é em todo o homogêneo, estado. né? Não é homogêneo. Graças a Deus que Sim. não é homogêneo, porque senão o prejuízo no estado já seria imenso. Mas a Emater, que é a nossa, digamos assim, responsável por fazer a compilação de dados, o estudo, ir a campo, a Emater está a campo, o nosso diretor técnico, Badiceira, que é extremamente competente com sua equipe, faz esse estudo. Tinha uma projeção inicial de safra, que foi dada por parte da Emater, que o Estado utiliza como parâmetro, e essa projeção de safra, certamente, ela não vai se estabelecer como o previsto, né? Porque ela tem já quebras em alguns municípios. O tamanho da quebra, não sou eu dizer, mas, sim, repito, em alguns municípios, em algumas propriedades, a quebra ou a perda já é de mais de 50%, em algumas 30%, mas isso não se reflete em todo o estado. Na questão do milho, falaste bem, o milho então a gente fez, deu a largada. Escapou. Isso, damos a largada da colheita com o governador Eduardo Leite, agora na sexta-feira passada, onde que o senhor na propriedade estava tirando em média 190 sacas por hectare, ou seja, uma produção alta produtividade. E assim, o milho para silagem também foi de alta qualidade. Em alguns municípios também, tem que se ressaltar, pode ter dado uma quebra, né? Mas em geral, no geral, onde tem produção de leite, a silagem foi de boa qualidade e o milho também, que foi plantado do cedo, não foi tão afetado. Por exemplo, na região de São Luís Gonzaga, que está com uma grande dificuldade, choveu agora, ontem choveu lá, Missões. Lá o milho, né, chegou a ter uma produtividade de 160, 170 sacas, que é o milho que foi lá no início. Agora nós vamos ter muita dificuldade com a soja naquela região. Então nós estamos observando isso atentamente com a Secretaria, com todos os nossos escritórios
que estão espalhados nos 497 municípios, com atuação em 497 municípios do estado, juntamente com a Emater. E logo ali na frente fazer as projeções. Como nós estamos enfrentando, Zíris, a questão da seca? O governo do estado, antes da calamidade, nós tínhamos os períodos de 22, safra 23, com secas. E aí o governador nos chama e encomenda um programa de irrigação do estado, onde nós apresentamos um programa, e é bom que se diga aqui, aproveitar a tua audiência, para todos os produtores que queiram fazer a irrigação, aproveitar o programa, está ativo. Ele dá um prêmio ao produtor que fazia a irrigação de qualquer tipo, sistema de irrigação, de 20% a fundo perdido para o produtor, até o teto de R$100 mil. Vamos lá, se o produtor colocar então R$100 mil num sistema de irrigação na sua propriedade, ele vai ter R$20 mil a fundo perdido depositado na sua conta em recurso direto ao produtor ao final da vistoria, onde tem uma área nova sendo irrigada e a irrigação funcionando. Se ele botar R$500 mil de investimento num sistema, por exemplo, de um pivô, que vai botar aí 10, 12 hectares de irrigação, R$500 mil ele vai levar R$100 mil a fundo perdido. Isso é extremamente importante. Mas se ele botar 1 milhão, 1 milhão e 500, para irrigar mais área, ele continua tendo o teto de R$100 mil. Mas um dado importante assim, tem muita estrutura familiar de produtor que tem lá o marido, a esposa e o filho. Vamos pensar em 90 hectares de propriedade dos três juntos. Aí o filho tem 30, a mulher tem 30 e o pai tem 30. Cada um deles pode acessar o programa. Ou seja, a unidade familiar pode botar R$1,5 milhão de projeto e receber R$300 mil a fundo perdido do governo do estado. Essa foi uma determinação do governador Eduardo Leite do Gabriel para que a gente montasse isso. E agora um dos gargalos também era a questão ambiental nesse processo todo. Então a secretária Marjorie, Secretaria do Meio Ambiente, vem acompanhando, fizemos 12 seminários no ano passado para divulgar o programa. Logicamente o programa foi lançado em março. Isso é para açudes e perfuração de poços, né? Açudes, perfuração de poços, não, açudes, reservação de água e irrigação. Isso é um programa de irrigação, para o sistema de irrigação. O produtor recebe esse sistema de irrigação, pode ser pivô, qualquer tipo de sistema, 20% até 100 mil. O estado também tem ainda um programa de açudes que nós fizemos para cada município R$120 mil para o município optar para fazer os açudes em pelo menos 12 propriedades. Foram mais de 4.500 açudes escavados no estado no ano passado, que com todas as chuvas acumularam água. Também estamos com um programa de poços artesianos no interior dos municípios, no meio rural. O processo está em andamento, que levava de 100 até 220 mil dependendo do solo, aos municípios. Em média, dá para perfurar 2 poços por município que aderiu ao programa. E também levamos ainda cisternas. Então nós estamos aí com o programa ativo. O programa de irrigação está ativo e o nosso produtor que está nos ouvindo agora fala com a Emater, com a cooperativa, com a Farsul, com os sindicatos rurais ou patronais. Ele sabe como encaminhar o projeto para a secretaria e o senhor pode ter aí até R$100 mil a fundo perdido quando instalar o seu programa de irrigação. O pequeno e o médio, esses hoje já têm acesso à irrigação pelas linhas de crédito e porque esses equipamentos hoje já são fabricados no Brasil, já não são importados. Tem bons fabricantes aqui, é um preço mais acessível, né? Mas também tem a questão do seguro agrícola. O pequeno e médio já consegue ter acesso ao seguro agrícola, secretário? Olha, o Pronaf e o Pronamp são duas garantias que o pequeno e o médio produtor, o pequeno é o Pronaf, o médio vai para o Pronamp, eles têm essas garantias aí de ter o crédito e, logicamente, ter aí o Proagro, que é um seguro. Agora tem algumas alterações que o governo federal vem mexendo aí na questão do Proagro, que temos que estudar ainda melhor, mas está tendo já uma reclamação grande dos produtores falando que o Proagro não vai mais atender da forma que atendia as necessidades do produtor. Vamos lá, temos que dar uma olhada no programa, ver se de fato tem sentido isso e, logicamente, nos posicionarmos sempre ao lado do nosso produtor. Então temos que ver aí como é que está andando. Mas o Pronaf e o Pronamp são hoje duas linhas aí que o produtor acessa. E, aliás, pode acessar o Pronaf e o Pronamp, o produtor, e ainda acessar o programa de irrigação para ter o benefício de R$100 mil
da Secretaria da Agricultura do Governo do Estado. Isso é fundamental. Deixa eu virar um pouquinho a pauta. Tem um problema que vem surgindo já de 10 anos para cá, um pouquinho mais. A Assembleia vai fazer uma audiência em seguida a respeito disso, que é a chamada deriva. É quando pulverizam com algum tipo de defensivo, no caso, a lavoura de soja e o vento acaba levando para o vizinho planta uva, planta oliveira, tem um prejuízo. E será feita uma audiência pública de conciliação desses processos todos. Hoje já tem como evitar isso. Como é que a Secretaria vem olhando essa questão da deriva? Bem, eu acho que é uma grande ação que nós estamos fazendo já nos últimos anos, mas vamos intensificá-la. Já falamos isso para os deputados e alguns produtores, o pessoal do Concevite, o pessoal que produz uvas aí no estado, que tem uma grande capacidade. Agora, há poucos dias, tínhamos lá em Bento fazendo a abertura da colheita da uva também, que está extraordinária, com uma alta qualidade, né? Então, nós estamos da seguinte forma. Nós mapeamos o Estado após que nós começamos a receber denúncias sobre algumas ações de deriva. A nossa secretaria, a partir da diretoria da área vegetal, que é o nosso diretor Felicetti lá que controla isso, nós passamos a mapear o Estado. Encomendei com ele aonde estão os maiores problemas. Então, nós identificamos onde está o maior problema e identificamos também que naquela região onde tem o maior problema de deriva, os nossos produtores não fizeram tantas qualificações de aplicação de defensivos. A Secretaria contrata a Emater e a própria Secretaria vai aos municípios, chama os produtores e faz um treinamento de aplicação de defensivos. Vamos dizer o seguinte, se você vai no médico e tem uma receita do médico para você aplicar numa camada na pele bem fina, você vai ter que aplicar aquela camada porque é a recomendação do médico. A recomendação agronômica de aplicação de defensivos, quem dá é o nosso agrônomo da Secretaria e orienta os agrônomos da Emater. E o produtor é treinado e qualificado. Aliás, tem uma lei para isso, dizendo que ele tem que se treinar e qualificar. E nós estamos, então, a partir desse movimento, dessa necessidade do Concevite, dos produtores de uva, fazendo um remanejo dos recursos dentro da Emater, para que a Emater dê mais cursos e intensifique especialmente nestas áreas. Vamos buscar todos os produtores, treiná-los e qualificá-los nessa questão. É uma proteção para eles e também, logicamente, para o meio ambiente e também para as outras culturas como a uva. A gente está conversando com o secretário da Cultura, Clair Kuhn. Vamos fazer um breve intervalo no Rio Grande que dá certo. Nós já voltamos, você fica conosco. Estamos retornando para o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo o Clair Kuhn, secretário da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Secretário, temos aí à frente a Expo Direto, depois eu acho que tem a Expo Leite também, a Expo Inter, a Secretaria sempre reestruturando essas feiras, né, presente? Olha, nós temos participação em todas as feiras do Estado, a gente tenta ir a todas elas. Agora, no final de semana, estamos indo aí na Feovelha e estamos tentando chegar em todas as feiras, porque elas são extremamente importantes. Como a Expo Inter foi a feira da retomada que nós organizamos, foi um desafio quando chegamos lá, então participar das outras feiras é extremamente importante para o Estado. As feiras são importantes para o Estado. O governador Eduardo Leite, o Gabriel, tem feito questão de participar de todas. Então temos logo aí, agora dia 10, o lançamento já da Expo Inter, né? Vai ser aqui em Porto Alegre, logo a Expo Inter acontecendo, depois temos a Expo Agro Afubra, temos a Expo Agro Cotricampo e assim tantas outras que eu não lembro agora, que a gente vai estar participando ativamente, levando os programas que a Secretaria tem, pois temos lá produtores e esses produtores precisam saber do que nós estamos tentando. E dentro da linha de governo do Estado, do Eduardo Leite e do Gabriel, dentro do programa de recuperação do Estado, dentro do Plano Rio Grande, a agricultura está em 4 eixos extremamente fundamentais, né, que nós temos que fazer: a questão de solos, a questão de produtividade, a questão de seguros e capital para que o produtor possa ter recursos e, logicamente, a irrigação. Então, temos aí várias necessidades onde o governo do Estado está atento e buscando, logicamente, ajudar e apoiar os nossos produtores quando se trata de demandas federais e quando se trata das demandas estaduais. As nossas secretarias vinculadas à agricultura diretamente estão potencializando aí recursos e atuando para poder fazer, digamos assim, uma produtividade ser maior, recuperando, de fato, o nosso Estado. Sim. Secretário, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? O Rio Grande, para dar certo, tem que ter uma agricultura forte, uma agricultura que seja pujante como a nossa é. A agricultura move a economia do Estado. A agricultura gera diretamente e indiretamente milhares de empregos lá no campo e aqui na cidade. E, aliás, se o produtor não plantar, na cidade não se almoça e não se janta. Eu acho que esse é um ditado muito pertinente. Então,
o cirurgião cardíaco que vai estar lá abrindo o peito de uma pessoa que está infartada, se ele não estiver bem alimentado, certamente a mão dele vai tremer. Então, o produtor é fundamental. O Rio Grande que dá certo, certamente é o nosso produtor rural e a agricultura forte. E qual é o papel do Estado nesse processo? É fomentar isso, levar irrigação, levar estradas, levar acessos, levar saúde, levar educação, levar tudo para o meio rural. O nosso produtor ele tem que estar no meio rural produzindo, mas tendo a qualidade do atendimento público em todas as áreas, mas especialmente com políticas públicas como essas que já falamos antes. Poços artesianos sendo escavados e levando água potável, estradas condizentes, açudes, cisternas, programas de irrigação, programas de solo e, logicamente, com máquinas que a gente passa através, máquinas pesadas, como patrolas, escavadeiras, através de uma parceria com os deputados federais que fazem alocação de emendas ao Estado e nós, na Secretaria, compramos, como foi agora, ainda no ano passado, entregamos mais de 200 máquinas pesadas para ajudar a recuperar os municípios e, logicamente, eles atendem os nossos produtores. Então, o Estado entra com força nisso. Secretário da Cultura, Clair Kuhn, obrigado pela presença do nosso Rio Grande que dá certo aqui. Osíris, estamos à disposição e, logicamente, o programa o Rio Grande que dá certo é extremamente importante para o Rio Grande do Sul dar certo, para essa informação que eu coloquei hoje aqui chegar a todos os nossos produtores. Obrigado, secretário. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.